Sejam bem-vindos à aula 18 do nosso curso de PHP do Básico ao Avançado. Eu sou Hamilton César e na aula de hoje vocês vão aprender sobre estruturas de controles condicionais utilizando o switch. Já aprendemos as estruturas de controles condicionais ternárias usando as palavras reservadas if, else if, o else e o end if. E agora vamos aprender o switch. Vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo. Bom, pessoal, para essa aula, diferente das outras, eu já vou trazer todo o código do nosso switch aqui, porque ele usa muita repetição. Vai ser muito chato estar digitando tudo isso aqui e vocês só olhando, tá bom? O que vocês precisam entender é a lógica de como funciona para vocês utilizarem seus códigos, ou caso vocês se deparem com códigos de outros programadores que tenham a estrutura de controle condicional switch, vocês entenderem ela e como é simples de entender. Vamos lá. Estruturas de controle condicionais switch, logo um comentário logo de cara, e declarei uma variável aqui, não atribuir valor a essa variável, porque eu preciso explicar a vocês como funciona o switch para a gente brincar com esse código, ok? Então vamos lá. A gente vai chamar o switch, escrever a palavra reservada switch, e vamos ter uma condição. A condição vai ser a declaração da variável. Então, o valor que essa variável receber é o valor da condição. O que é que o switch faz? O switch faz uma comparação simples de só valor, de valor. Lembra quando a gente aprendeu os operadores relacionais? Então, assim, ele faz uma comparação de igualdade. Ele não é uma comparação de identidade, que compara o valor e o seu tipo. Então, ele só compara simplesmente o valor. Então, aqui a gente vai brincar com o switch da seguinte forma. A gente chamou o switch, teve uma condição que é a variável, o valor da variável, e vamos imprimir aqui, case 1 é o valor que a gente quer. Vamos supor que a gente rolou uma roleta de 1 a 5, foi o que eu planejei aqui. Então, a gente vai ser uma roleta de 1 a 5, a gente vai brincar com esse número, tá? A gente rolou uma roleta de 1 a 5. Aí a gente diz assim, um dado de 1 a 6. Bora brincar de um dado de 1 a 6. Tá? Se ele achar o número 1, ele vai dizer assim, encontramos o número 1. O número 2, ele vai dizer, encontramos o número 2 e vai dar um break. Tá vendo que após cada bloco de instrução, aqui é o bloco de instrução, temos o bloco de instrução e o break. Porque assim, achei para. Se ele não achar, ele pula para a próxima. Case 2, não achou o valor 2, então ele não imprime na tela, encontramos o número 2 e passa para a próxima sem brecar, tá? Sem usar o break. E assim ele vai fazer a comparação em todos. Viu como é bem simples? Quando ele achar o número, caso ele não ache o número, ele vai dizer assim, a gente vai utilizar o valor default. Então, não achou o número? É default. Então, não encontramos o número, ok? Então, vamos brincar, vamos supor que a gente achou, declarou, rolou o dado aqui, deu número 3. Salvou, e ele vai dizer assim, encontramos o número 3. Vamos supor que seja o número 1. Você viu que ele passou do 1, passou do 2, chegou no 3 e parou. Encontrou o número 1, então ele achou o número 1. E vamos supor que a gente, o dado ficou louco e deu o número 10. O que é que ele vai dizer? Não encontramos o número, porque ele vai utilizar o valor que estiver dentro do bloco do default. Então, viu, pessoal, como é bem simples, não tem muito o que falar sobre o controle condicional do switch. Ele é bem simples, mas ele é muito útil quando você precisa comparar valores que não vão ser alterados. Só é aquele valor, sem ter maior que, sem ter igualdade, só igual. Então, comparar números. Poderia ser aqui um string também, poderia ser... vamos supor o número 10 ou um nome, vamos supor que fosse Pedro. Tá? Pedro. E aqui a gente ia declarar Pedro. Certo? E Pedro ficou no lugar do número 4. E quando a gente atualizar, ele vai dizer, encontramos o número 4. Viu? Ele encontrou esse valor que está dentro
de aspas simples da case que vai imprimir o número 4. E assim foi o nosso switch. Bom, pessoal, sei que você está gostando da aula, então ajuda o nosso canal, mete o dedo no like, se inscreve para receber notificações dos próximos vídeos, porque eu sempre vou estar aqui trazendo conteúdo bem bacana e as aulas vão dar continuidade e você vai aprender muita coisa e vai se tornar um profissional com as instruções que eu vou passar e puxando a sua orelha para você treinar, exercitar. Tranquilo? Então até a próxima aula!